E o tema desse capítulo de número 12 de Números, que é o livro número 4 da Bíblia, é o castigo de Miriam. Miriam, ela era, né, a irmã de Moisés, tá bom? Nós estamos lendo esse livro de Números, ele conta da estadia do povo no deserto. Assim que eles saíram do Egito, que eles foram libertos, eles estavam no deserto. Até eles chegarem à terra prometida, eles tiveram que passar por um deserto. E nesse deserto, Deus estava preparando, moldando o coração das pessoas, né? Então, Moisés que liderou aqueles israelitas e Miriam, ela era a irmã de Moisés, tá bom? E o título é O Castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher etíope. E Miriam e Arão, que também é irmão de Moisés, Arão, tá, gente? Começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Então aqui quando fala, né, que Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo, me fez lembrar, né, de que os judeus, eles esperam pelo Messias até hoje, né? E Jesus, Deus, ele enviou Jesus, né, como Messias. Só que os judeus, eles não entenderam isso, até hoje eles não aceitam Jesus como o Messias, eles até acreditam em Jesus, mas eles não aceitaram Jesus. Mas eles acreditam em Moisés, nas leis que Moisés deu para ele. E aqui a Bíblia fala que Moisés, ele era o homem mais humilde do mundo. E Jesus também foi humilde. E os judeus não aceitaram Jesus justamente por essa simplicidade também. Eles imaginavam que iria vir um homem poderoso, um homem fortemente armado, né, muito bem vestido. E Moisés, ele não era assim. Eu não consigo entender como que eles não juntaram isso. Porque Moisés, ele não era um homem visivelmente muito poderoso, muito bem vestido, armado, inteligente. No começo aqui fala até que ele tinha uma certa dificuldade para se expressar e que o irmão dele que ajudava ele a se comunicar com o povo. E mesmo eles tendo toda essa reverência, né, por Moisés, eles não tiveram por Jesus. E a Bíblia fala que Moisés era humilde também. Eu achei isso um pouco assim, cabuloso, né? Por que não aceitaram Jesus? Mas enfim. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Então aqui um apontamento que eu pude perceber. Quando Arão e Miriam estavam conversando sobre isso, que eles estavam questionando como Moisés tinha casado com uma moça que dá para ver que não era de muita aprovação deles, eles questionaram o relacionamento de Deus com Moisés, por conta daquilo que eles estavam vendo como, digamos assim, errado, ou não muito assim, exemplo, sabe? Eles não acharam que foi um exemplo o casamento de Moisés. E por conta disso, eles começaram a colocar à prova, a dúvida, a intimidade de Moisés com Deus. E a gente repara aqui que Moisés, ele não ficou irado com eles, ou ficou bravo, ou falou alguma coisa. Não. Quem tomou as dores de Moisés foi o próprio Deus. Quando Deus ouviu aquilo, Deus, ele ouve todas as coisas. Ele chamou os três e ele ficou irado com o comportamento dos dois. Então não foi Moisés que foi se defender e dizer que ele era um homem muito humilde, muito bom e muito usado por Deus. Deus tomou a frente e foi defender Moisés. Deus ficou irado por Moisés. Moisés não precisou fazer isso, né? Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu no mesmo instante. Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele e ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Então aqui nós vemos também
que entre os dois irmãos de Moisés, não foi os dois que foram atacados pela doença. Por mais que esse papo, esse assunto tenha acontecido entre os dois, não foi os dois que foram castigados, porque Deus, ele olha para o coração. Então, certamente, ele viu uma contaminação, uma maldade no coração de Miriam. Então, ela que sofreu essa doença, ela que foi penalizada. E outra coisa, nós devemos tomar muito cuidado com quem a gente mexe, como que a gente fala das pessoas, como que a gente julga, porque querendo ou não, por mais que Miriam fosse irmã de Moisés, ela estava julgando Moisés, ela estava duvidando do relacionamento de Deus com Moisés. Então nós devemos ter muito cuidado, porque Miriam, ela vivenciou tudo, ela vivenciou os milagres, ela vivenciou a comunicação que o irmão dela tinha com Deus, e mesmo assim ela duvidou. Imagina as pessoas que não têm consciência do relacionamento que outras pessoas têm com Deus e fica julgando, fica falando mal, fica atacando. Então isso serve de alerta espiritual para que a gente não fique se opondo contra as pessoas, porque a gente não sabe, de fato, o relacionamento que aquela pessoa e como que aquela pessoa é usada por Deus. E isso pode trazer sérias consequências. Miriam ficou doente, se tornou impura por conta desse comportamento dela. Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: Deus, eu te peço que cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Isso mostra que, às vezes, também, um pecado que a gente venha cometer possa causar um estrago em várias pessoas, porque todas as pessoas se tornaram impossibilitadas de prosseguir viagem por conta do pecado de Miriam. Então todas as pessoas tiveram que de alguma maneira sofrer uma penalidade. Depois disso, o povo saiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. E também mostra o poder da intercessão. Moisés, ele intercedeu por Miriam, ele orou por ela, ele não guardou mágoa dela, mesmo sabendo que ela estava ali pondo ele à prova, falando mal dele, duvidando dele. Isso mostra também a característica do coração de uma pessoa que é usada por Deus. Ele não guardou mágoas dela, ele não ficou com picuinha, ele não ficou com raivinha e não intercedeu por ela, né? Ele foi ali automaticamente, ele se compadeceu, ele teve empatia pela dor dela, né? Então isso é muito importante. Nós devemos ter empatia, nós devemos nos colocar, por mais que uma pessoa erre, nós devemos se colocar no lugar daquela pessoa e perdoar. Isso é muito importante e é uma característica de um coração usado por Deus, né? Moisés, ele teve esse comportamento.